Muito bem, meus amigos e minhas amigas, sejam todos bem-vindos a mais essa aula de História comigo, professor Valves Silva Pimentel, e hoje a gente vai dar continuidade, ao nosso conteúdo, falando agora um pouquinho sobre a Revolução Chinesa, beleza? E aí, olha só, a gente já comentou, né, sobre aí o pós-Segunda Guerra Mundial, falamos sobre a Guerra Fria. Fizemos uma pequena retomada, né, para o Brasil, falando um pouquinho aí sobre a República Liberal, né, a democracia liberal, que se dá de 1946, com a queda, né, de Vargas, até 64, com o golpe de Estado aqui no Brasil. E aí agora a gente vai voltar um pouquinho para a história geral, falando um pouquinho também desse clima, né, de Guerra Fria, e nisso se inserindo aí a questão da Revolução Chinesa, beleza? Vamos lá então, vem comigo, que vamos juntos entender um pouquinho o que foi esse processo. Muito bem, olha só. A China, né, esse país, aqui na região do Sudeste Asiático, por muito tempo ela foi dominada por outras potências durante o período do chamado, né, conhecido imperialismo ou neocolonialismo do século XIX, certo? Então é importante a gente ter então essa visão de que a China, até aí, no período aí da sua Revolução Chinesa, era dominada aí por potências coloniais. Então, essa dominação colonial, nós vamos poder vê-la, né, entre o século XIX até o início do século XX. Nós vamos ter aí várias guerras, né, como as guerras do ópio, por exemplo, que vão ser duas, que vão acabar impondo a dominação colonial europeia, né, sobre alguns portos da China. Isso vai acabar levando também à perda, né, da sua autonomia frente a outras potências. Vamos ter algumas revoltas aí exigindo a independência, né, exigindo mais liberdade, como a Guerra dos Boxers, né, de 1900, porém, que vai ser sufocada por essas forças imperialistas. Então, é importante ter em mente, né, que a China, mesmo sendo uma monarquia, né, tendo aí vários séculos, uma tradição milenar praticamente, era dominada por esses países imperialistas, tá joia? Bom, o que acontece? Essa questão dessa dominação colonial acabou levando, em 1911, à proclamação da República na China. Houve ali a deposição, né, do último imperador, ele vai ser deposto, com isso vamos ter a proclamação da República Chinesa, e aí a partir da proclamação da República de 1911, que vai se dar a formação do Partido Nacional do Povo Chinês, que a gente pode chamar também como Kuomintang, ok? Liderada no seu início por um cara chamado Sun Yat-sen. Pois bem, então o Kuomintang vai assumir o poder, né, com a proclamação da República, e a proposta vai ser justamente ter esse poder nacionalista, né, livre dessas interferências estrangeiras, né, sobre a China. Né, é uma proposta muito bonita, parecia que ia ser muito legal, porém não foi o que de fato aconteceu. Porque mesmo com a proclamação da República e a ascensão do Kuomintang ao poder, o que houve na prática foi a continuação da exploração colonial, né, bem como também, né, consequentemente, da miséria da população. Então, uma vez que a China era explorada, né, colonialmente, a maior parte da população, que era camponesa, diga-se de passagem, vivia aí subjugada, então, pela pobreza, pela extrema miséria, e é isso, então, que vai começar a fomentar, né, esses desejos por revolução, né, esse clima, então, de perda, né, de falta dessa autonomia, e mais essa condição de miséria de boa parte da população chinesa, que era camponesa, diga-se de passagem, vai fazer com que, em 1921, se funde, né, seja formado, né, fundado o Partido Comunista Chinês, né, o PCC ou PCCH, tanto faz. Muito bem, que era liderado, né, vai ser liderado aí por Mao Tse-tung. O que acontece? O Partido Comunista Chinês convivia até pacificamente com o Kuomintang por um tempo. Isso vai durar até 1927, quando o cara chamado Chiang Kai-shek assume o poder do Kuomintang, logo sobre a China. E a partir do poder dele, né, a partir de 27, que nós vamos ter aí uma grande repressão sobre os comunistas. É então que aí que começa todo um processo de conflito que vai acabar resultando na Revolução Chinesa, ok? Pois bem, então, algumas províncias chinesas, por exemplo, eram controladas, né, pelo Partido Comunista Chinês, e essas províncias começaram, então, a sofrer, né, aí violência por parte do governo, ataques, né, por conta do exército chinês. Isso vai fazer com que, entre 1934 e 1935, os comunistas, né, o Partido Comunista Chinês, empreendesse na China a chamada Grande Marcha, né, que foi nada mais nada menos, né, que realmente uma marcha, né,
uma grande caminhada aqui do sul até a região do norte da China. Então, toda essa parte, né, toda essa trajetória, né, sublinhada, né, marcada aqui no mapa. E essa grande marcha, né, aqui vai ser liderada já por Mao Tse-tung, o grande líder aí, né, dos comunistas chineses. Então, os camaradas marcharam, e aí, é claro, por que que eles vão fazer toda essa marcha? Primeiro, para fugir, né, das perseguições no Kuomintang, mas também a fim de conseguir apoio da população chinesa para a causa revolucionária. Como a gente falou, boa parte da população chinesa era camponesa, então eles queriam ter o apoio, né, do campesinato, de toda essa população camponesa, a fim de que, com esse apoio, pudesse realizar uma revolução e assim chegar ao poder. Então, por conta disso que a Grande Marcha vai ter a sua importância. Ok? Pois bem, então, nós vamos ter essas perseguições, vamos ter a Grande Marcha, e aí, pouco antes de iniciar, né, a Segunda Guerra Mundial, o Japão vai invadir a China, e essa invasão japonesa da China vai acabar, então, promovendo, entre 1937 e 1945, uma breve aliança entre os nacionalistas do Kuomintang, juntamente com os comunistas, né, para combater o Japão, certo? Então, eles vão fazer uma trégua e vão lutar aí contra o Japão para expulsá-los do território chinês. Pois bem, então, à medida que esse conflito ia avançando, os comunistas iam conseguindo ainda mais apoio da população camponesa, tá certo? Que vai ser importante para o sucesso da Revolução. Em 45, eles conseguem finalmente expulsar os japoneses, né, já no contexto do fim da Segunda Guerra Mundial, é quando se retomam os conflitos entre os nacionalistas do Kuomintang contra os comunistas. E aí, graças a esse conflito, nessa retomada dessa guerra civil que está acontecendo, que em 1949 a gente vai ter a proclamação da República Popular da China. Em outras palavras, a vitória da Revolução Chinesa, né? Então, Mao Tse-tung vai aí declarar, né, lá no rádio, os microfones, que a Revolução estava consolidada e que agora a República Chinesa era a República Popular da China, com a ascensão de um regime comunista sobre a China. Isso vai se dar, né, e além disso, vamos ter também a fuga dos membros do Kuomintang, né, o Partido Nacionalista, que perdeu, né, o conflito, para a Ilha de Formosa. É lá que eles vão formar, né, vão fundar, né, Taiwan, né, que também reivindica para si o status, né, de República Chinesa. E até hoje, né, tem lá essa divisão, né, temos Taiwan de um lado, a China continental de outro, certo? E aí, o que acontece? Como a gente já falou, né, aqui nesse período estamos já no clima da Guerra Fria, e é nesse contexto que a China se aproxima, então, do bloco comunista, né, questão aí de afinidade ideológica, se aproxima aí do bloco comunista, liderado ainda na época por Stalin, e assim nós temos a vitória da Revolução Chinesa. Oh, que maravilha, né? Mais ou menos. Vamos lá. Então, galera, o que é importante a gente saber também, além disso, né? Essas tentativas de reformas, né, de mudanças que Mao Tse-tung vai tentar empreender na China. Vamos lá entender então. Bom, em 1953 vai ser empreendido aí o primeiro plano quinquenal, né, a economia, nesse caso, era planificada, né, ou seja, toda planejada pelo Estado, e aí Mao Tse-tung vai tentar criar o plano quinquenal, o primeiro plano quinquenal, com apoio soviético, a fim de desenvolver, né, a economia chinesa. O que acontece é que esse plano quinquenal acabou sendo frustrado, né? Acabou não dando certo, beleza? Expectativas aí frustradas. E o fracasso do plano quinquenal vai acabar levando a uma crescente oposição ao governo. Então, quer dizer, a autoridade de Mao Tse-tung começou, então, a ser questionada, uma vez que ele, né, não teve sucesso aí no plano quinquenal, tá certo? E aí, o que acontece? Diante dessa crescente oposição e a fim de manter o seu poder, né, Mao Tse-tung vai criar, em 1956, o chamado Movimento das 100 Flores. O que era o Movimento das 100 Flores? Era um grande movimento que acontece, que ele dizia o seguinte, que ia ser uma retomada, né, da democracia, né, uma democracia, melhor dizendo, porque democracia nunca houve aqui na China nesse caso. Bom, enfim, seria então mudanças democráticas, ele iria estimular então a discussão de ideias, né, a fim de trazer novas estratégias para o desenvolvimento da China, então era uma coisa assim bem interessante. Isso vai fazer então com que muitas pessoas começassem realmente a criticar o governo, a demonstrar outras ideias, né, para fim de melhorar o regime e tudo mais, e isso vai ser visto como uma afronta, né, como um ataque ao governo,
de Mao Tse-tung. É por conta disso que o movimento das 100 flores, na verdade, na prática, acabou se tornando uma grande onda de perseguição a opositores, em que muita gente vai ser presa, né, torturada, morta, expulsa da China, certo? E devido a essa onda de perseguição a opositores, né, que o movimento das 100 flores vai possibilitar o fortalecimento, olha só, do Partido Comunista Chinês, né, e também de Mao Tse-tung. Então, foi uma medida criada, né, para fortalecer o governo de Mao Tse-tung. Bom, em 1957, nós vamos ter o segundo plano quinquenal, e esse plano quinquenal vai ser conhecido como o Grande Salto Adiante. Então, era o grande plano, né, do governo chinês, Mao Tse-tung, de realmente desenvolver a China. Ele imaginava em industrializar a China, então, de maneira absurda, em um curto espaço de tempo. Ele vai coletivizar várias propriedades agrícolas, mandando muita gente para o campo para trabalhar, a fim de produzir alimentos. Porém, também vai ser um plano fracassado, certo? Não vai dar certo, vários camponeses vão questionar nessa coletivização forçada, outros tantos vão morrer de fome, milhões de pessoas, para ser exato, vão morrer, né, aí de fome, inclusive, devido a esse fracasso. Vai ser um projeto feito sem muito preparo, né, as pessoas também não tinham preparo para, de repente, trabalhar no meio agrícola, porque nem todo mundo era camponês. Enfim, esse plano quinquenal também deu errado, e aí isso também vai começar a gerar outra onda, né, de oposição ao governo. Além disso, outra questão que vai acontecer também vai ser entre 1958 e 1960, o rompimento das relações diplomáticas com a União Soviética, né, rompimento que relações entre China e o URSS. E aí você pode até perguntar, poxa, mas a União Soviética não é comunista, a China também não é, o que aconteceu, né? Qual é? O que acontece? Nessa época, a União Soviética era governada por um outro líder, um líder reformista, né, chamado Nikita Khrushchev, tá certo? O Nikita Khrushchev, que vai assumir o poder depois da morte de Stalin, ele tenta empreender uma série de reformas democratizantes na União Soviética, ele tenta desestalinizar a União Soviética, reaproximar-se diplomaticamente com os Estados Unidos, a fim de esfriar aquele clima de Guerra Fria, né, que estava se tornando um clima quente, né, questão de armas nucleares, essas coisas. E aí o que acontece? Então, Mao Tse-tung viu nisso uma postura aí reformista, né? Ele não aceitava essa moderação do governo de Khrushchev, e por conta disso que ele vai abandonar a União Soviética, né? Então, quer dizer, esse rompimento das relações diplomáticas também pode ser visto como uma das causas do fracasso do Grande Salto Adiante, porque o Grande Salto Adiante foi criado, né? E aí, pouco tempo depois, os técnicos soviéticos que estavam na China para ajudá-los, né, começaram a ir embora da China, e com isso, sem amparo, sem apoio na internacional, a China não teve como realmente levar adiante seu plano de industrialização. Então, tudo isso levou a mais um fracasso de Mao Tse-tung, certo? E, evidentemente, né, consequentemente, nós vamos ter uma diminuição do apoio a Mao Tse-tung, certo? Pois bem, então temos aí rompimento com a União Soviética, o fracasso, né, do Grande Salto Adiante. Em 1964, né, outro marco também da história chinesa vai ser que a China vai testar sua primeira bomba atômica, né? Então vamos ter autonomia nuclear chinesa, então a China mesmo estando em condições precárias vai ter como financiar, né, um programa aí nuclear. E 2 anos depois, em 1966, teremos outro evento muito importante, que vai ser a chamada Revolução Cultural Chinesa. E aí, olha só, lembra que eu comentei, né, que o Grande Salto Adiante foi um fracasso, isso vai acabar gerando uma nova onda de oposição, né, Mao Tse-tung, e aí o que acontece? Em 1966, a fim de combater, então, esses focos de oposição, né, esses grupos que queriam fazer oposição ao regime, Mao Tse-tung vai criar a chamada Revolução Cultural Chinesa. Essa Revolução Cultural Chinesa nada mais vai ser do que uma grande onda de perseguições, né, de certa maneira ainda mais violentas aos opositores. E qual detalhe? Que essas perseguições que vão levar, consequentemente, ao fortalecimento, né, da figura de Mao Tse-tung, teve um amplo apoio dos estudantes. Então, olha só, os jovens, né, os estudantes, geralmente eles fazem papel de rebeldia, né, de contestação. No caso aqui da China, eles vão apoiar o governo. Olha só, galera, apoiar o governo contra quem? Aqueles que faziam, né, criticavam o regime. E essas pessoas eram basicamente intelectuais, cientistas, professores universitários, né, que criticavam aí as políticas de Mao Tse-tung, e eles vão ser identificados, então, como traidores,
com pessoas aí que vão estar influenciadas, né, pela cultura ocidental. Então, a Revolução Cultural Chinesa vai ser uma grande onda de perseguições que vai levar ao fechamento ainda maior do regime comunista de Mao Tse-tung. E aí, qualquer tipo de expressão contrária ao governo vai ser visto como uma manifestação burguesa ocidental que tinha que ser combatida. Até mesmo, por exemplo, relações assim, afetivas, né, familiares, eram proibidas, né? Então, não podia ter, assim, nenhuma manifestação de carinho, por exemplo, público, que já era algo perseguido pelo regime, porque era visto como uma manifestação burguesa. Olha só, que viagem, né, galera? Então, os estudantes aqui vão ter uma forte participação. Também na Revolução Cultural Chinesa, nós vamos ter uma ampla divulgação do Livro Vermelho, e esse livro vermelho, que era um livro, né, com várias citações, né, de frases de Mao Tse-tung, né, então, aqui se visou o fortalecimento realmente do regime, o culto maior ao líder Mao Tse-tung, e com isso muita gente foi perseguida, muitos fugiram também na China, e isso depois, né, vai ser visto como algo negativo, porque com a Revolução Cultural Chinesa, muitos cientistas, professores universitários que poderiam ajudar, né, no desenvolvimento chinês, fugiram, foram expulsos da China. Isso vai acabar levando também uma estagnação, né, aí da economia, né, chinesa, bem como também estagnação política, com toda essa onda de perseguições. Pois bem, então, Revolução Cultural Chinesa, em 71 a China vai ingressar na ONU, e aí a China ingressa na ONU, detalhe, com o apoio dos Estados Unidos. Os Estados Unidos já tinham visto que a China não tinha mais, né, relações com a União Soviética, então ela apoia na entrada da China a fim de conseguir mais um apoiador, né, frente à União Soviética. Olha só, né, para você ver como essa questão da Guerra Fria é complexa, né? Enfim, que mais? E em 76, finalmente, né, finalmente teremos a morte de Mao Tse-tung, em 1976. Bom, com o Mao Tse-tung morrendo, né, temos a morte de um ditador, e aí com a morte desse ditador, houve então disputas. Quem iria assumir então o lugar dele? De um lado, tínhamos o grupo dos moderados, liderado por Deng Xiaoping, que é esse sujeito bem aqui, e por outro lado também tínhamos outro grupo conhecido como a Camarilha dos Quatro, que eram os radicais, extremistas, que queriam a continuidade da Revolução Cultural, queriam que se permanecesse esse clima de perseguições, né, de mortes, era liderado por um cara chamado Chiang Xing. Pois bem, no final das contas, quem venceu foram os moderados, da linha de Deng Xiaoping, e com a vitória dos moderados, o que é importante a gente citar aqui? Nós vamos ter a chamada política das quatro modernizações. O que é a política das quatro modernizações? É uma política realmente de planejamento, de desenvolvimento econômico, né, impulsionada pelo Estado, evidentemente, visando desenvolver principalmente as áreas de agricultura, indústria, defesa, bem como também ciência e tecnologia. Então, esses seriam os quatro pilares, né, dessa nova China moderna que deveriam, então, surgir, né, com Deng Xiaoping. E o que é importante citar, então, que a partir daí que a China começa, então, todo o processo de mudanças que vai levar a ser hoje a China, né, uma potência econômica, tá certo? Vamos ter aqui o início do processo de abertura para o Ocidente, com a entrada de várias empresas multinacionais, inclusive em território chinês. Entre 1982 e 87, teremos a formação das Zonas Econômicas Especiais, as ZES, você já deve ter visto em geografia, né? Acho que nada mais são do que que essas áreas, percebo sempre no litoral, onde nós vamos ter um fomento, né? Uma atração de empresas multinacionais para cá. E aí, qual o detalhe? Essas empresas, então, que vinham, né, para a China abrir suas fábricas, né, iriam utilizar da mão de obra chinesa, evidentemente, para produzir aí suas mercadorias, porém teriam a obrigação, né, de fazer parcerias com empresas locais. Então, nessas zonas econômicas especiais, elas são zonas em que a economia era realmente capitalista, né? Então, enquanto o restante da China predomina realmente o comunismo, no caso, nessas zonas predomina realmente relações capitalistas, né? Então, as pessoas podiam ter empresas, essas empresas poderiam abrir, né, parcerias com essas empresas estrangeiras, e aí tá um detalhe, lá não existe uma legislação de proteção a patentes, né? Em outras palavras, é através desse apoio, dessas parcerias, que essas empresas começaram, então, a tomar conhecimento, né, sobre tecnologia, sobre modos de fabricação, e a partir disso que começaram a surgir as indústrias chinesas, né, que, em outras palavras, faziam produtos, mercadorias, tecnologias similares a dessas empresas, né, que se instalavam na China.
E aí que vai surgir, né, aí o chamado produto Made in China, né, aquele produto ali, podemos dizer assim, meio que pirata, né, meio genérico, de tecnologias aí de outros países, mas que aos poucos, né, sobretudo no século XXI, vai conquistar, né, uma boa parcela aí do mercado consumidor mundial, né. É esse o caminho que a China, então, vai entrar para se tornar, como a gente falou, uma potência econômica hoje em dia. Então, essas zonas econômicas especiais, né, vai possibilitar nesse desenvolvimento econômico chinês, tá? Vai fomentar o mercado interno, né, certo? Através aí da criação de empregos, através também de uma ascensão de uma classe média chinesa. Olha só que viagem, a China é muito complexa, né? Porque, é claro, os donos dessas empresas que faziam parcerias, né, com essas empresas estrangeiras, começaram também a lucrar, evidentemente, a enriquecer. Então, teremos aí uma classe média chinesa, também uma classe alta chinesa. Então, quer dizer, a China, apesar de, via de regra, né, adotar um regime aí comunista, economia planificada, porém lá nós temos essa classe de pessoas que enriqueceram, né, com essas zonas econômicas especiais, né, e que hoje produzem tecnologia realmente made in China, né, como a gente conhece hoje em dia. E aí, só para a gente citar mais alguns pontos, em 1989, a gente vai ter a reaproximação da China e a União Soviética. Na época, já está governando esse cara, né, o Mikhail Gorbachev. Mikhail Gorbachev vai, como a gente vai falar mais adiante, vai empreender as reformas da perestroika, né, e da glasnost. A perestroika vai ser um conjunto de políticas de reforma econômica, a glasnost vai ser um conjunto de políticas de reforma realmente política, né, democrática. Ele queria democratizar a União Soviética. E o que acontece? O Gorbachev vai visitar, né, Pequim em 1989, o que vai simbolizar nessa reaproximação entre os dois países. E aí, enquanto ele visitava Pequim, um grupo de jovens foi protestar à praça, né, em frente lá à sede do governo, né, chinês, lá na praça, né, da Paz Celestial, tá certo? Na praça Tiananmen. E aí o que acontece? Lá eles vão protestar, porque eles também percebiam que a China tinha reformas econômicas, evidentemente, porém eles queriam também reformas políticas, a fim de ter mais liberdade de expressão, né, a fim da ditadura, então, enfraquecer, porém não foi isso que aconteceu, porque eles foram protestar e eles foram duramente, né, violentamente reprimidos, né, por soldados, por tanques blindados, e aí que aparece essa foto muito conhecida, que é desse protesto, né, na Praça da Paz Celestial, em que esse jovem vai lá, então, se posiciona em frente a essa fileira de tanques, a fim de pará-los, né? E o que aconteceu com esse jovem, até hoje a gente não sabe, né? Mas a gente sabe que muita gente foi machucada, muita gente morreu também nesses protestos, e por isso que a gente chama, né, que foi o episódio do massacre da Praça da Paz Celestial, porque, de fato, muita gente vai ser morta aí, né, de maneira violenta pelo regime chinês. E outro ponto, para a gente fechar, em 1997 também teremos a devolução de Hong Kong para os chineses. Hong Kong, desde o século XIX, desde a primeira guerra do ópio, Hong Kong era um protetorado britânico, né, pertencia aos britânicos, em outras palavras. E em 97, né, os britânicos devolveram finalmente Hong Kong, porém com o compromisso de que a China manteria, né, assegurada a autonomia da região. É por isso, então, que Hong Kong, apesar de ser ali uma cidade, né, dentro da China, uma cidade chinesa, porém ela tem um regime próprio, né, então ela predomina realmente o regime democrático. Lá também temos uma economia capitalista, de mercado, né? Inclusive, Hong Kong é considerado, né, um tigre asiático, né, também porque tem aí um considerável desenvolvimento aí, né, econômico também. É daí que vai surgir a máxima de um país e dois sistemas, né? Então, quer dizer, Hong Kong faz parte da China, né, porém, mesmo assim, tem essa autonomia respeitada. E aí, quem viu televisão deve ter visto que, desde o ano passado, né, que está tendo os protestos em Hong Kong, um protesto a favor de que Hong Kong mantivesse, né, sua autonomia. Então, decorrente disso, desse passado aí de Hong Kong. Ok, galera? Muito bem. Então, era isso que a gente tinha para falar por hoje, beleza? A gente encerra, então, né, mais aula aí sobre a Revolução Chinesa. Espero que você tenha compreendido, né, tudo bacaninha. Qualquer coisa é só voltar ao vídeo. Pode colocar um comentário também, que logo depois eu respondo, assim que possível. E no mais é isso, galera. Foco nos estudos, né, já estamos aí chegando em novembro. Logo, logo, né, chegaremos aí nosso merecido descanso, tá certo? E continue também se cuidando, tá legal, galera? Forte abraço, até a próxima e tchau.